Boa tarde, queridos alunos. Nós iremos começar agora a tratar de algumas questões sobre o processo de industrialização. E aí vou dizer logo a vocês, nas próximas aulas nós iremos começar a fazer revisões. Eu vou sempre colocar as questões e respondê-las. Nós iremos mandar para vocês essas atividades respondidas também, ok? Por quê? Porque nós começamos agora um processo de revisão das atividades, tá? Então, no caso, mas vocês precisam me enviar as respostas dessas atividades, copiadas por vocês. Embora vocês recebam atividades já com gabarito, vocês precisam copiar, né, as respostas para que eu possa prestar contas, né, lá no Mob Educa, para que eu possa fazer o controle de que vocês viram as atividades e que vocês estão respondendo. É claro, tá bom? Então nós iremos começar a falar agora sobre algumas questões sobre industrialização, baseado naquilo que nós vimos anteriormente e na aula de 2 semanas atrás e na aula de hoje, ok? E a primeira pergunta é: como a produção de cafeira contribuiu para o início da industrialização no Brasil? Tá? E aí nós temos 3 pontos, a resposta é um pouco grande, mas vocês podem resumi-la, tá? Eu coloquei grande para a gente poder também responder comentando, ok? A produção de café proporcionou a acumulação monetária, ou seja, de dinheiro. Foi o dinheiro do café que entrou em decadência até a década de 30, que serviu de base, né, de capital, aliás, de dinheiro para investir na indústria. Os cafeicultores começaram a ver que o negócio estava ruim para eles e alguns deles juntaram parte do dinheiro que tinham, né, acumulado, e investiram na indústria. A mão de obra que tinha vindo também para a cafeicultura, os italianos, por exemplo, também foi empregada nas indústrias. Eles tinham, tanto alguns deles, experiência na indústria, como também na atividade cafeeira. Isso foi importante, porque eles puderam reaproveitar os funcionários. E a infraestrutura de escoamento, por exemplo, com ferrovias antigas, que serviam para transportar café, também pôde ser reaproveitada na, na indústria, né? Além também das redes elétricas, de serviços bancários. Então, recapitulando a questão, por que foi importante a atividade cafeeira? Primeiro porque o dinheiro acumulado lá foi que fez com que a gente tivesse condições de investir na indústria. A mão de obra que era empregada na cafeeira também foi empregada na industrial. E terceiro, a infraestrutura que já existia para o café pode ser reaproveitada para a indústria, ok? Então são 3 pontos importantes. Com base no que você estudou, responda: que mudanças ocorreram no meio rural brasileiro para que a população rural diminuísse? Aí já está aí a resposta, repito. Eu já estou colocando a resposta, mas lá eu vou colocar a atividade sem resposta para vocês, ok? Para vocês já começarem a revisar. E aí, resumidamente, foi a mecanização das atividades agropecuárias que estimulou a migração para as cidades. Quando veio o processo de industrialização e essa industrialização alcançou o campo de mecanização, pessoas perderam seus empregos no campo e começaram a ir para as cidades. Letra B. Que motivos atraíram as pessoas do campo para as cidades? E aí, mais uma vez, uma relação com a indústria, tá? Mais uma vez, com a relação com a indústria. A oferta de empregos no setor industrial, né? E as pessoas queriam sair da zona rural também por uma questão de qualidade de vida, de condições de vida, de acesso à informação, a lazer, e viram nas cidades essa possibilidade, ok? Que nome se dá ao processo de imigração bastante importante para o Brasil, né? E aí um nome que nós já conhecemos bastante, que é o êxodo rural, tá?
que é a saída de pessoas da zona rural em direção às zonas urbanas. Repito, buscando melhores condições de trabalho, trabalhos mais valorizados. É, os centros urbanos tendem a ter uma economia mais pulsante, mais dinâmica ou mais diversificada, né? Tem indústrias, tem comércio, tem serviços, tem construção civil mais avançada. E aí as pessoas muitas vezes saem do campo, muita gente que não tem nem experiência às vezes em trabalho com carteira assinada, nem algumas em trabalho na construção civil, por exemplo, e saem daqui em direção às cidades para serem pedreiros, para serem auxiliares, para serem mesmo marceneiros, enfim. Isso acontece não só aqui na migração interna, né, mas também na migração externa. Muitas vezes o pessoal sai daqui em direção aos Estados Unidos, por exemplo, para serem, com licença, tá? Para serem contratados lá, ok? Qual foi a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? Tá? É, aí dois pontos importantes, né? A indústria atraiu pessoas para as cidades do campo, né? As pessoas do campo para a cidade, perdão, que estavam desempregadas, né, por causa da mecanização. E isso contribuiu de maneira direta para a formação de grandes aglomerados urbanos. E aí as pessoas começaram a migrar do campo em direção à cidade, fugindo da falta de emprego, ok? Que importância tem a desconcentração industrial para a economia? Lembrando que desconcentração industrial foi porque as indústrias começaram a sair de algumas áreas, né, que eram historicamente falando industrializadas, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, e começaram a ir para outras regiões do Brasil e para o interior também. E a desconcentração industrial permite que outras regiões tenham melhores condições de infraestrutura e amplie as ofertas de emprego. Era uma coisa meio que óbvia, né? Se você tem uma indústria só em São Paulo, por exemplo, só São Paulo não tem como oferecer emprego para todo mundo. Quando as indústrias vão em direção ao interior, né, tanto de São Paulo como de outras regiões, você percebe o poder público acaba investindo em infraestrutura e criando outras opções de emprego. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.